Olá, nós estamos no estudo de número 17 do Creio e Sou Abençoado com o tema Estabelecendo Estratégias. Conta-se que certa pessoa que sofria um grave momento de dor e perda, ela desabafou e ela disse: o nosso ônibus atrasou 45 minutos em virtude de um pneu furado. Eu cheguei ao hospital e recebi a triste notícia de que minha esposa falecera meia hora antes da minha chegada. A morte fora súbita e a nossa vida feliz de casados por apenas 3 anos e meio nos deixou uma marca de um coração amargurado e cheio de aflição. Eu quase cheguei a blasfemar contra Deus, disse esta pessoa, porque minha filhinha de 2 anos e eu ficamos sós na tristeza. Depois de algum tempo, meu coração se encheu de uma paz estranha e o peso da amargura foi aliviado. Foi quando eu experimentei o significado da expressão bíblica, a paz de Deus que excede todo entendimento. Cada passagem lida no ofício fúnebre tornou-se mais vívida para mim. Meu coração rejubilou-se na certeza de que o túmulo não permaneceria fechado para sempre. A morte não terá vitória final. Nós precisamos estabelecer uma estratégia para enfrentar o sofrimento que passamos ou então venhamos a passar. Mas para que isso aconteça, é preciso que o nosso coração esteja preparado para fazer isto. Há 3 estímulos que Paulo se refere aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 a 13. O primeiro estímulo de Paulo é que nós devemos nos lembrar de Cristo. O verso 8, Paulo diz: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meio evangelho. A nossa tendência é olhar para as dificuldades e não olhar para Cristo. É de olhar para baixo e não olhar para o alto. Hebreus 12, de 1 a 3, o autor aos Hebreus nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. E olha aqui que o autor aos Hebreus diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desmaiem. Então, o que a palavra nos chama a atenção é que nós não podemos ficar olhando para a dificuldade. Nós temos que buscar solução para elas. E uma das soluções é olhar para Cristo. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A segunda coisa que Paulo diz nos versos 9 a 10 de 2 Timóteo capítulo 2, ele diz: é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O que é que Paulo está querendo dizer? Que ele suportou tudo.
Então, além de nós olharmos para Cristo, nós devemos estar prontos para suportar qualquer sofrimento que ele vier. Não adianta a gente dizer que ele não existe, vai ficar tudo bem. Na verdade, isso aí é coisa para não se resolver o problema. Mas nós temos que ser realistas nessa hora e olhar para o problema e buscar em Deus a solução que ela merece. E nós devemos, então, estar preparados para qualquer sofrimento que vier. Paulo escreve aos Filipenses 1:7, ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então, ele diz que é justo que os crentes pensem outra coisa, porque eles são humanos, eles são pecadores, mas eles devem ser participantes da graça de Deus com ele. Então, quando alguém sofre, os cristãos também devem sofrer, aqueles que ladeiam essa pessoa devem sofrer então com ele, como a palavra diz que devemos chorar com os que choram, né? Colossenses 1:24 nos diz que estar pronto para qualquer sofrimento significa não somente olhar para nós e ver que nós muitas vezes não estamos pensando da melhor forma, mas Paulo ele diz aqui, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo mostra que esse sofrimento que ele passa é em favor dos crentes, da pregação do Evangelho, em favor da vitória do Evangelho, em favor de Jesus Cristo. Então, nós devemos estar preparados para enfrentar qualquer sofrimento. A terceira questão que Paulo vai colocar aqui dos versos 11 a 13 é que nós somos chamados a perseverar na fé. Uma boa estratégia é você continuar seguindo a palavra, lendo a palavra todos os dias, buscando a Deus em oração, não deixando que o problema, a dificuldade ou o sofrimento o leve a desistir de buscar o Senhor. Entender que todo mundo sofre e eu sofro também e acabou, então vamos bola para frente. Na verdade, o sofrimento tem um remédio, esse remédio é a perseverança na fé. Veja que Paulo usa alguns Cs aqui nesses versos de 11 a 13, não é? 2 Timóteo 2, 11 a 13, e ele diz, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é que nós temos que mortificar o nosso eu interior, mortificar a nossa vida. Ele disse, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então, quer a gente viva, quer a gente morra, nós somos de Jesus. Então, Paulo diz em Romanos 6:8, e ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Então, veja que se nós, então, morremos com Cristo, mortificamos o velho do homem, o homem interior, mortificamos a influência do mundo na nossa vida, nós vamos estar vivendo com ele, com Jesus Cristo, porque Deus não pode habitar num coração cheio de pecado, né? Um vaso não pode conter duas coisas ao mesmo tempo. A lei da física vai dizer que isso não pode ocorrer. Então veja que se nós morremos com Cristo, também com ele reinaremos. O segundo C é, se perseveramos também com ele reinaremos.
Olha o que Paulo diz aqui, não é? Não só a mortificação, mas a ideia de perseverança. Mateus 24, depois de Jesus está falando ali do sermão profético, ele diz: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, a vitória é daqueles que perseveram. Se perseveramos, nós vamos então reinar com Cristo. O terceiro C é a negação. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Mateus 10, 32 a 33, veja o que Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então veja, se nós afirmamos a Cristo, ele também nos afirma. Se o negamos, ele também nos nega. Então, se o negamos, ele vai nos negar. Mas Paulo termina aqui com o quarto C, e ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então há o princípio aqui da fidelidade, né? Deus é fiel a si mesmo, aos seus princípios, à sua palavra, à sua soberania, não é? Romanos 3, versos 3 e 4, Paulo, quando está falando acerca da salvação dos judeus, ele dizia: então, se alguns judeus não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. E ele diz: seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. E em 1 Coríntios 1,9, Paulo diz: fiel a Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para terminar, Arnold Bayer, no seu livro de análise ou de panorama bíblico, descobrindo o Antigo Testamento, né, esses dois autores nos dizem: se o Senhor não prometeu dar razões para tudo que tivermos de enfrentar, ele prometeu capacitar-nos para aquilo que nos chamou a fazer e dar-nos forças necessárias para completar a nossa tarefa. Muitas vezes nós não pedimos o sofrimento, mas ele veio. E o que fazer agora? Nós não pedimos para fazer, ele veio. Nós vamos agora pedir forças a Deus para enfrentá-lo. Vamos ter uma palavra rápida de oração e vamos pedir que Deus abençoe a você e a sua casa. Pai querido, abençoa aqueles que sofrem, abençoa aqueles que precisam estabelecer uma estratégia para enfrentar o sofrimento. E nós te louvamos pela tua palavra que nos ensina a fazer isso. Ajuda-nos agora a praticá-la e ajuda-nos, Senhor, a enfrentar o sofrimento, qualquer que seja, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde. Amém.